Você tem buscado uma resposta de Deus em oração ou você precisa de uma intervenção de Deus em alguma área da sua vida, mas parece que o céu está fechado, que Deus não te ouve, que Ele não te responde? O que fazer quando você estiver nessa situação? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer quando Deus parece estar em silêncio. Em primeiro lugar, é necessário que nós façamos um autoexame para identificar que tipo de silêncio de Deus seria esse. Como assim? Em alguns casos, pessoas estão sem resposta ou sem intervenção de Deus meramente porque elas de fato não têm um relacionamento com Ele. Então, como eu esperaria que Deus me respondesse ou intervisse de alguma forma se eu não tenho de fato um relacionamento com Ele? Se você se encaixa nesse perfil, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um relacionamento com Deus. Se você nunca teve, faça uma aliança com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor. Diga: Senhor, eu não tenho te buscado, até aqui na minha vida eu nunca considerei prioridade ter um relacionamento com o Senhor e eu gostaria de fazer uma aliança com o Senhor a partir de hoje. Eu creio no teu Filho Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me aceita como um filho teu. E a partir daí, querido, a partir dessa confissão que você está fazendo, dessa aliança com Deus, o teu relacionamento está iniciando. Se o seu caso é que você já teve esse relacionamento, mas se afastou, o processo é exatamente o mesmo. Você vai entrar no seu quarto, você vai orar ao Senhor, você vai confessar os seus pecados, pedir perdão e pedir a Deus que Ele reate esse relacionamento com você, que Ele faça um novo vínculo com você em Cristo Jesus. Feito isso, você irá apresentar a Deus a tua causa, aquilo de que você necessita da resposta, seja ela uma resposta de fato, um direcionamento que você está precisando, você precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer, ou seja essa resposta uma intervenção de Deus, uma cura para você ou para algum familiar, uma porta aberta que você precisa, que Deus restaure o teu casamento que está quebrado. Enfim, seja qual for a sua necessidade, você irá apresentar ao Senhor a partir desse relacionamento que você iniciou agora com Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso significa que a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus e você guarda os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, Jesus está te dando uma promessa de que ele não somente te ama, mas que ele vai se manifestar na tua vida. Então você, a partir deste relacionamento, desse vínculo, dessa aliança, você tem uma promessa de Jesus de que ele irá se manifestar na sua vida, seja com um direcionamento ou seja com uma intervenção miraculosa da qual você esteja precisando. E se você não se enquadra nesse primeiro perfil de pessoas que precisam reatar um relacionamento, talvez você me diga: Danilo, eu sirvo a Deus, eu já entreguei a minha vida a Cristo, eu já tenho um vínculo com Deus pela fé, eu já tenho um relacionamento com o Senhor há anos ou há meses, ou seja, qual for o tempo, e eu estou precisando de uma resposta, precisando de uma intervenção de Deus. Eu tenho orado e Deus não tem me respondido. O que eu devo fazer? O posicionamento que você precisa ter, em primeiro lugar, é confiar em Deus, confiar no caráter de Deus, confiar que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre e de que Ele quer sim te ajudar. Não se esqueça que Jesus falou que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se nós, quando o filho nos pede pão, a gente não dá uma pedra. Quando o filho pede peixe, a gente não dá uma cobra para ele. Quando o filho pede um ovo, a gente não dá escorpiões. Isso foram palavras de Jesus. E se nós, que somos maus, ou seja, a humanidade que é má, sabe dar boas coisas aos filhos quando pedem, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem.
Então, Jesus estava nos ensinando que o sentimento de Deus a nosso respeito é de nos ajudar. Deus é bom e Ele ama aqueles que o invocam, aqueles que o buscam, aqueles que confiam na misericórdia e na justiça divina. Então, sim, Deus deseja te ajudar, Deus deseja te direcionar, Deus deseja intervir em qualquer situação da sua vida. Tenha essa convicção, tenha essa confiança no caráter de Deus. E, em segundo lugar, permaneça firme na fé. Nós aprendemos através do exemplo de Jó que, enquanto ele passava pelas tribulações terríveis que ele passava, ele não fez nada de novo. Ele não fez nada de diferente, ele continuou sendo a mesma pessoa que ele era desde o princípio, desde antes daquelas tribulações, e Deus estava em silêncio para com ele. Mas Jó permaneceu. A mulher dizia: amaldiçoa teu Deus e morre. Tu ainda conservas essa tua integridade, ou seja, tu ainda permanece firme. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: tu falas como uma louca. Receberíamos somente o bem de Deus e não também o mal? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e ele permanece ali, apesar de não estar entendendo nada, apesar de não compreender os fatos, apesar de Deus não explicar para ele: olha, Jó, tu está passando por uma prova. Nem sempre Deus nos avisa que nós vamos ser provados. Na verdade, eu até diria que na maioria das vezes Deus não avisa o ser humano que ele está sendo provado. Mas o que Jó fez? Conservou a sua integridade, permaneceu firme. Permaneça firme e confiando no caráter de Deus. Continue apresentando em oração. Persevere na oração. Não faça como alguns que dizem assim: não, eu já apresentei a Deus, agora se Ele quiser me dar, Ele é poderoso para fazer, mas eu não vou ficar insistindo, não vou ficar apresentando. Persevere na oração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e a porta lhes será aberta, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta lhe será aberta. Não pare de apresentar a sua causa a Deus. Preciso de uma resposta, uma direção? Peça essa direção para Deus. Já pedi, continue. Já pedi várias vezes, continue pedindo. Continue orando, continue apresentando até que você tenha uma resposta, uma direção, uma intervenção do Senhor. Porque tenha certeza disso, de que Deus deseja sim te ajudar. Uma vez um leproso chegou com Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. A resposta de Jesus foi: eu quero, seja limpo. E o homem foi limpo. Às vezes a gente fica com esse sentimento de: mas se Deus quiser, Ele pode resolver e tal. Deus quer. Deus quer. Deus quer te ajudar. Deus quer responder. Continue apresentando em oração, não importa. Danilo, mas tu não sabe que é uma causa muito difícil, é uma causa muito impossível, muito improvável. Não importa, não existe nada demasiado difícil para o teu Deus. O Senhor disse no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Continue buscando ao Senhor. Se você tem a necessidade de reatar o teu vínculo com Deus, de fazer uma nova aliança com Ele, faça em nome de Jesus Cristo e apresente a tua causa ao Senhor. Se você já tem esse relacionamento, essa aliança, permaneça firme, confie no caráter, na bondade de Deus. Tenha essa convicção no teu coração de que Deus quer te abençoar. Ele disse: eu sei, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer te ajudar. Continue apresentando a Ele a tua vida e a tua causa, que Ele certamente te concederá a vitória. Vamos orar? Pai, ajude essa pessoa que percebe um silêncio do Senhor.
ela precisa de uma resposta, precisa de uma intervenção. Eu uno a minha fé com a dela, tendo a convicção de que o Senhor é bom, de que o Senhor deseja nos ajudar. Abençoe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve e entra com resposta na vida dele. Se algum ouvinte está reatando uma aliança com o Senhor ou pela primeira vez inicia aí um vínculo e um relacionamento contigo, abençoe a vida dela e guie na trajetória para a preparação para a vinda do teu filho Jesus. Assim te pedimos em nome de Jesus. Meu querido, se essa palavra te abençoou, se esse vídeo edificou a tua vida, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.